Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo na crítica que Henrique Dussel faz à economia moderna. A ideia aqui é meio que descascar as camadas de um sistema que a gente costuma aceitar como natural, mas que talvez esconda uma lógica bem diferente por baixo. Vamos olhar para a economia de um jeito que provavelmente a gente nunca olhou antes. Para começar, vamos com uma pergunta que já bagunça o coreto. E se tudo o que a gente aprende sobre economia, preços, mercados, lucros, for só a ponta do iceberg? E se o verdadeiro motor que move todo o sistema estiver, na verdade, completamente escondido da nossa vista? Pois é, a gente aprende desde cedo, né? O foco é sempre em preços, lucros, mercados. São esses os números que a gente vê no jornal, são as metas que as empresas perseguem. Parece que a economia é basicamente isso aí. Só que é aqui que a análise do Dussel vira o jogo completamente. Para ele focar só nisso, é como olhar para as sombras na parede da caverna de Platão, sabe? Ele argumenta que a economia tradicional simplesmente não consegue enxergar o que realmente move o sistema. E é exatamente essa cegueira que transforma a economia numa ideologia. E para fazer essa crítica, Dussel usa um conceito-chave: fetichismo. Pensa assim, é como se a gente olhasse para o preço de um produto e achasse que o valor dele nasceu ali, naquela etiqueta. O fetichismo esconde toda a história por trás, a origem real do valor. E é essa origem que a gente vai investigar agora. Então, beleza. Se o valor não vem do mercado, nem do dinheiro em si, de onde ele vem? É aqui que começa a nossa jornada para descobrir o ponto de partida de toda e qualquer atividade econômica. Dussel, na trilha de Marx, vai direto na fonte. O trabalho vivo. Pensa nisso como a energia, a criatividade, a pura potência de uma pessoa antes mesmo dela começar a trabalhar. Não é o trabalho já feito, mas a capacidade de criar. É a fonte de onde tudo, absolutamente tudo, brota. E para o Dussel, isso aqui não é um detalhe não, é a base de tudo. Qualquer coisa que a gente chame de economia começa, na verdade, aqui, na capacidade de uma pessoa, de um corpo vivo, criar algo novo a partir do nada. E aqui que a ideia fica visceral. Dussel pega uma metáfora de Marx para dizer que valor não é um número abstrato, é vida objetivada. Ou seja, quando a energia de uma pessoa é gasta para criar um produto, um pedaço daquela vida fica ali, contido nele. A imagem do sangue é poderosa. Para ele, o capital que circula é, no fundo, vida humana que foi materializada. Ok, a gente já entendeu que o trabalho vivo cria valor. A próxima pergunta é: o que acontece com esse valor depois de criado? E é aqui que o Dussel apresenta uma divisão fundamental que define toda a história da economia. A humanidade basicamente se depara com uma encruzilhada. De um lado, um sistema que ele chama de equivalencial, que é focado na comunidade. O objetivo é sustentar a vida de todo mundo e o que sobra é para todo mundo também. Do outro lado, um sistema não equivalencial. Aqui o objetivo muda totalmente. Passa a ser acumulação. O excedente não é mais da comunidade, mas de alguns poucos. A lógica deixa de ser a vida e passa a ser o lucro. E o ponto crucial é este. O sistema de acumulação em que a gente vive não é o padrão, não é natural. Foi uma virada de chave na história, uma lógica nova que se instalou e que, como Rousseau e Smith já tinham notado, começou quando o excedente pode ser guardado e apropriado por alguns, dando origem à desigualdade. Agora vamos entrar de cabeça na lógica desse sistema não equivalencial, na própria essência do capital. O que move essa máquina? A definição de capital do Dussel é genial. Capital não é só dinheiro ou máquina, não. É um movimento, um processo que não para nunca. A essência dele é a valorização, essa necessidade constante de se expandir, de transformar um valor inicial num valor maior. Ele não pode ficar parado. Ou ele cresce ou ele morre. Mas de onde vem esse mais? Como é que essa mágica do crescimento acontece? O processo é o seguinte: o capitalista investe dinheiro, D, para comprar meios de produção e trabalho, M. Só que o trabalho vivo cria valor suficiente para pagar o próprio salário e continua criando um valor extra, a famosa mais-valia, que não é paga. Quando o produto final é vendido por mais dinheiro, D', é essa mais-valia que vira o lucro. É daí que vem o crescimento. Essa dinâmica, essa necessidade constante de consumir trabalho vivo não pago para se alimentar e crescer, leva o Dussel a usar uma das imagens mais fortes e impactantes de toda a sua análise. É uma imagem chocante, eu sei, mas ela captura a lógica perfeitamente. O capital é como um vampiro, que precisa do sangue do trabalho vivo para sobreviver e ficar mais forte. O trabalho morto, que já está nos produtos, não o alimenta. Ele precisa o tempo todo de nova vida para consumir.
Certo, agora vamos pegar essa lente de aumento e sair da fábrica, porque essa lógica de valorização não acontece só lá dentro. O Dussel mostra como ela se expande e estrutura a economia do planeta inteiro. Exatamente. O mesmo princípio de extração de valor não rola só entre uma empresa e seus trabalhadores. Ele opera na escala de nações inteiras. E para explicar isso, o Dussel usa uma ferramenta chamada teoria da dependência. Basicamente, ela mostra como a economia global é montada de um jeito que o valor flui sistematicamente de um grupo de países, a periferia, para outro, o centro. E como isso funciona na prática? A chave, em grande parte, é a tecnologia. O capital do centro, por ser mais produtivo, produz as coisas de um jeito mais barato. O da periferia, com menos tecnologia, produz mais caro. Só que no mercado mundial existe um preço médio. O resultado? O centro consegue vender acima do seu custo real, embolsando um lucro extra, enquanto a periferia é forçada a vender abaixo do seu custo real. Na prática, ela está transferindo o valor que produziu. O resultado final é esse fluxo constante de valor. A periferia produz muito, mas fica com pouco. E essa diferença não some no ar, né? Ela é transferida e se acumula como um ganho extraordinário para o centro. É um mecanismo que, estruturalmente, enriquece um lado enquanto drena o outro. Ok, a gente passou pela origem do valor, pela lógica do capital e por como isso funciona no mundo todo. Tá, e aí? O que isso tudo significa? O que o Dussel convida a gente a repensar? A conclusão dessa análise toda é bem direta. A economia não é neutra. Ela é um campo de batalha onde a lógica de acumular capital se opõe à lógica de afirmar a vida. Esse sistema, por natureza, gera desigualdade. E na sua busca infinita por crescimento, ele acaba batendo de frente com os limites do nosso planeta e da própria vida humana. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final que talvez seja a mais importante. A crítica do Dussel nos força a questionar a base do nosso sistema. Se o motor dele não é o bem-estar, não é a vida, não é a comunidade, então qual é o verdadeiro princípio que o governa? Essa é a questão que fica no ar para a gente pensar.